Fala, galera! Mais um episódio do Papo de Coach e agora com uma referência, como eu já havia prometido para vocês, Marcela Alonso. Eu estou muito feliz de estar aqui. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui participando do podcast com você. Espero que seja legal. Isso é maravilhoso. Eu já estava ansioso, gente, vou falar a verdade. Marcela, atleta de CrossFit, ex-atleta de CrossFit, né? Hoje em dia ela trabalha como mentora, né? Com mentoria, e é também vice-presidente da Federação do Rio de Janeiro de Functional Fitness, que é o nosso esporte, que a gente tanto ama e a gente fala bastante dele aqui, né? Marcela, se apresenta pra galera. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz, contente. Eu gosto muito de falar e amo podcast. Então, estar podendo participar de um é ótimo. Bom, você já deu essa breve introdução, né? Eu acho que vale a pena comentar dessa parte da minha vida que é envolvida com Functional Fitness. Eu sou ex-atleta. Se a gente pode usar esse termo ex, né? Porque eu não sei se a gente deixa de ser atleta algum dia na vida. É um negócio que a gente carrega para sempre. Mas eu não estou mais competindo desde 2024. Né? 2024 foi o meu último ano. E eu competi por 10 anos. E aí, nesse processo todo, foram muitas aventuras, né? Eu comecei iniciante do iniciante. Passei por todas as fases assim, de desenvolvimento. Até chegar no, talvez, o último nível aí do esporte. E foram aventuras maravilhosas. Regionais, TCB várias vezes, outras competições menores, individualmente em time. E aí, durante esse tempo também competindo, pude completar outras coisas também na vida, porque a grande maioria de nós nunca só compete, né? Exatamente. Então, me formei em educação física durante esse tempo, comecei a atuar como personal trainer. Trabalho junto com o Beto Cardoso no More Reps. Nós somos cofundadores do programa, que não é só um programa de treino, né? Muito mais do que isso. A gente talvez vai falar um pouco disso. E mais recentemente, fui nomeada vice-presidente na federação, na Rio F3. E agora estou fazendo um reposicionamento profissional para não mais atuar como personal trainer, e sim atuar como mentora de mental fitness. Muito maneiro, muito maneiro. E como que o CrossFit, ou Functional Fitness, né, entrou na sua vida? Cara, literalmente foi assim, vou conhecer essa coisa aí que tá todo mundo falando e ver o que que é. Foi em 2014, eu fazia luta na Vitória, lá na freguesia, e eu fazia boxe. E aí todo mundo tá falando, vai abrir unidade nova, vai ter CrossFit lá. Que troço é esse de CrossFit, gente? Que eu nunca ouvi falar disso. Aí que eu fui entender o que que era quando eu fui fazer uma aula experimental na Vitória. E, cara, foi assim, muito divertido, porque eu sempre gostei de aula coletiva em academia. Eu fazia bastante spinning, fazia jump, step. E então essa questão da aula coletiva já me pegou bastante. Sim. Fora a questão do desafio, né? Que era assim, vai, dá o seu máximo, faz o seu melhor aí nesse menor tempo possível. Isso me conquistou muito. Então eu entrei para continuar fazendo exercício físico. Aí eu fazia luta e crossfit por um tempo. Sim. E né, que eu queria ficar um pouquinho mais magrinha e tal. Então foi muito nessa pegada. Só que aí, cara, foi assim, amor à primeira vista. Dizem, teve uma convidada minha há muito tempo atrás que falou que o pessoal entra pela estética e não fica pela estética. É bem isso, é bem isso. Eu entrei porque queria me exercitar, queria continuar fazendo alguma coisa pelo bem da minha saúde. E acabei ficando porque, cara, era muito mais do que isso. Eram as pessoas, era a comunidade, era se desafiar literalmente, uma superação a cada treino, enfim, foi. E aí a minha vida mudou completamente de direção depois que eu entrei ali. E naquele momento você olhou e falou, é isso que eu quero pra vida? Não, Ou não? não. Quando que foi esse momento? Não, porque eu fazia outra coisa. Eu tava no meio da minha faculdade de Relações Internacionais e eu trabalhava no corporativo. Tipo assim, eu estava indo para um outro caminho. Uhum. Mas entrar ali me fez conhecer a educação física com um outro olhar. E isso, sim, foi algo que começou a despertar em mim ainda mais um desejo que eu já tinha, na verdade, de fazer uma mudança. Mas eu completei a minha primeira faculdade. E quando eu completei a minha primeira faculdade e eu sabia que eu não queria seguir, aí eu decidi entrar na educação física. E aí eu sabia que ao entrar na educação física,
o CrossFit está na minha vida de alguma maneira, sendo competindo ou não. Mas foi meio que concomitante ali, o momento que eu entrei na faculdade e comecei a me dedicar realmente ao mundo do esporte, né, ao mundo do treinamento, Sim. com a questão do empenho mais firme ali na parte atlética mesmo do CrossFit, porque antes eu treinava, como eu falei, pela minha saúde, para estar com o pessoal, para melhorar, obviamente. Uhum. E até já estava competindo, mas não tinha assim, cara, olha só, eu sou muito boa nisso daqui, vou me dedicar para ser alguma coisa. Isso aconteceu em 2016, já tinha 2 anos praticando CrossFit quando isso aconteceu. Isso aí foi uma decisão sua ou do Beto? Cara, na verdade, não foi assim, eu acho que foi uma decisão minha, né? Porque eu nunca poderia passar nenhum tipo de responsabilidade para ele em relação a isso. Mas as portas sempre ficaram abertas. Na verdade, era o meu sonho assim que ele me chamasse para fazer parte da equipe, sabe? E, se eu não me engano, isso aconteceu em 2015. Assim, ele já treinava, ele abriu em 2014, em 2015 ele já treinava o pessoal, uma galera no box. E eu não fazia o mesmo treino deles, eu fazia o treino da turma. Uhum. Aí eu acho que a minha primeira competição mesmo foi em 2015. E aí depois que eu fui, completei o time que eles precisavam de uma menina. Eu me lembro até hoje, eu tava no ônibus quando o Beto me ligou e ele falou assim: "E aí, tá preparada para completar o time?" Caraca, meu Deus, eu não acredito, eu vou entrar no time da Vitória. Cara, foi incrível. E aí, depois daquele momento, depois daquela competição, eu fui ali começando a fazer o treino separado, né? Vamos dizer, digamos assim, que ele passava pro pessoal. Mas foi mesmo em 2016 que eu entrei na faculdade e falei, cara, eu sou muito boa nisso daqui. Mãe, você me dá um apoio para eu fazer isso daqui? E aí foi ali que começou, de fato, assim, o meu empenho máximo no... Sente falta de competir? Não sinto falta. É. Não sinto. Até o ano passado, que foi o meu primeiro ano fora, né? Sim. Eu ainda ia nas competições e ficava assim, caraca, pô, de repente podia estar ali, aquela prova ia ser boa pra mim, não sei o quê. Mas passou rápido, assim. No final do ano passado eu até vou voltar a fazer a planilha de novo, né? Sim. Fiz, sei lá, por umas 3 semanas, já fiz um bloco, acho que fiz um mês. E falei, não, realmente não quero mais isso por enquanto. Eu não descarto a possibilidade. Eu falei isso uma vez. Para mim é como se eu tivesse trancado a porta e guardado a chave. Uhum. Eu não joguei a chave fora. Sim. Eu posso abrir a qualquer momento. E saber que eu posso é importante. Mas eu não quero, eu quero que isso fique em hold, assim, não tem tempo determinado, tem muitas coisas acontecendo na minha vida que são prioridades para mim hoje, então não sinto falta. Mas apesar de tudo, você só sempre nas competições, né? Com certeza, cara, o Functional Fitness não... É muito improvável que ele saia da minha vida no curto, médio prazo. Óbvio que a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, mas eu não vejo ele saindo da minha vida. Eu tô muito imersa, né? Tem o More Reps, tem a RUF3, e eu adoro, eu acredito muito nessa modalidade como forma de transformar a vida das pessoas. Como profissional de educação física, se eu tivesse que recomendar alguma coisa para as pessoas, cara, tem que fazer uma coisa. Faz CrossFit, porque é muito completo e não só na questão física, mas na questão também social, emocional. Então, eu acredito muito. E tem o meu trabalho também, que é totalmente envolvido. Então, assim, não tem como não saio, né? Presente. Estarei nas competições, estarei falando sobre isso de diversas maneiras. Vou na competição para narrar, às vezes eu vou na competição para fazer transmissão, às vezes estou lá em nome da RUF3, às vezes em nome do More Reps. Então, é isso. Sempre estar presente. Então a gente nunca vai perder Marcelinho, graças a Deus. Agora vamos falar sobre o esporte, né? O Functional Fitness. O que você pensa dele para frente, né? Aqui no Brasil? Cara, eu acho que a gente está num momento, assim, divisor de águas, vivendo um momento divisor de águas. Principalmente com essa institucionalização do esporte que a gente vem buscando, né? Sim. Então, já está, o processo disso já está acontecendo. Já existia uma confederação brasileira, já existia um evento filiado, né, como vamos dizer assim, a essa questão mais institucional, organizacional do Functional Fitness. Sim. Porém, foi assim, um ano, outro ano, e eu digo que já existia porque eu mesma tive a oportunidade, eu e os meus companheiros aqui na Vitória, tivemos a oportunidade de participar disso. Em 2019, a gente foi para o Mundial da IF3. Foi na Suécia, não foi? Foi na Suécia, exatamente.
A gente foi em 2019, se eu não me engano, em 2020, o Arley, que treina com a gente também no Monraps, foi novamente na categoria Master. Então, a IF3 ela já existe e essa ideia de institucionalização do esporte já está acontecendo no mundo. O ponto é que o Brasil, a coisa não andou muito bem até alguns anos atrás. Sim. E aí, ano passado, a gente, pelo menos aqui no Rio, decidiu que ia fazer acontecer, né? Então, principalmente o Beto, encabeçando essa coisa toda, levou para frente a concretização da Rio F3. E aí, a confederação que já existia, a gente entra em contato com eles e faz a coisa toda andar. E agora, por estarmos insistindo, falando com as pessoas que a gente conhece no Brasil como um todo, outras federações estão abrindo em outros estados. Então, eu vejo que a tendência é esse formato, né, esse caminho que o CrossFit ou o Functional Fitness pode tomar, ele seja cada vez mais construído, assim, e pavimentado, porque é uma forma de realmente desvincular o esporte de uma marca. Sim. E não é que seja um problema ter uma marca ali, só que para algumas coisas a gente não pode se garantir em uma marca. Se o esporte, para o esporte, para o desporto ser institucionalizado, ser reconhecido pelas instituições governamentais, pelas instituições sociais, ele precisa não estar vinculado a uma marca, ele precisa ter um nome próprio, ele precisa ter um corpo que regulamente algumas questões, e eu vejo isso acontecendo para o Functional Fitness. Então, assim, eu acho que é um futuro brilhante, inclusive as pessoas precisam apoiar, né? Claro que o nome CrossFit dificilmente vai sair da nossa boca, mas entendam que a gente vai falar Functional Fitness a partir de agora, vamos falar mais esse termo, que a gente vai estar apresentando os eventos dessa maneira, para que a coisa toda ganhe corpo e as pessoas entendam que é por esse caminho que a gente vai trilhar. E as pessoas consigam entender a diferença da marca para o esporte. Exato. Né? Uma coisa é a marca, outra coisa é o desporto, né? E o objetivo final é que os treinadores tenham uma entidade que os apoie, os atletas tenham uma entidade que eles possam contar e a gente possa eventualmente oferecer benefícios mesmo para as pessoas. Para o atleta receber uma bolsa, ele precisa estar vinculado a um esporte que existe. Sim. E o CrossFit, hoje em dia, ele não existe como esporte perante as instituições. As pessoas não entendem que aquilo ali é um desporto real. Então, esse caminho precisa acontecer para que a nossa comunidade toda possa crescer, entendeu? Isso. E o que você já viu de melhora só nesse pequeno tempo que a gente começou a, vamos dizer assim, sair do amadorismo? Pode dizer assim, começar a se organizar? Eu não sei se essa palavra, né? Eu não quero usar essa palavra para não diminuir também o trabalho que as pessoas vinham fazendo até aqui, até porque, pelo contrário, né? Tem muito profissionalismo envolvido. Sim. E tanto da parte dos atletas quanto da parte dos organizadores de eventos, dos treinadores, todo mundo está dedicado como profissionais mesmo, né? A questão é profissional. Mas, sem dúvida nenhuma, ter esse outro lado, onde a gente vai para um caminho de maior institucionalização, traz benefícios como já está trazendo. Por exemplo, a gente já, em menos de um ano aí de federação, já fez aqui no Rio, pelo menos, um campeonato institucionalizado, já fizemos o Campeonato Brasileiro acontecer, porque, como eu falei, a confederação ela já existia, mas foi a primeira vez que teve um campeonato brasileiro de Functional Fitness com essa robustez. E isso significa que toda a cadeia ela vai sendo completa, né? Então, as pessoas que participaram do estadual, puderam participar do brasileiro, agora tem a chance de ir para um campeonato de nível mundial. E, não é o CrossFit Games, então é ruim. Cara, nem um pouco, entendeu? A gente foi lá em 2019 e o nível é altíssimo. Fora que não tem como comparar as coisas, sabe? A gente está indo para um outro lado. O que a IF3 quer, o que essa institucionalização toda pretende, é literalmente o reconhecimento do esporte. Então, assim, não é que um é melhor, o outro é pior. Só que por esse caminho aqui, a gente vai conseguir alcançar um objetivo que pelo outro caminho não é possível. E aí fica muito melhor de marcas poderem entrar e quererem patrocinar um esporte que existe do que um esporte que não existe.
Então, assim, é mais dinheiro que entra ali, mais benefícios, Investimento, né? investimento exatamente para a sociedade e para a comunidade do esporte como um todo. Então, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que a gente tem possibilidades aí junto a pessoas que podem oferecer isso, felizmente, de ajuda de custo para atletas poderem viajar. Então, Sim. isso tudo é muito positivo, só tem a crescer. Assim. O que você acha que ainda falta para a gente ser bem reconhecido lá fora? Em termos de nível técnico, de condicionamento dos atletas? De confederação também, né? Porque nós somos uma confederação, para eles, querendo ou não, nova, né? Então, eu acho que é isso, né? A gente voltou agora. Então, o Brasil ele participou do Mundial da IF3, por exemplo, falando dessa linha, né? Em 2019, alguns atletas foram também em 2020, se eu não me engano, ou 21, agora eu não me lembro. Mas aí parou. Então, o que a gente precisa primeiro para ser reconhecido é estar presente com mais frequência, Sim. que é o que vai acontecer agora. Então, a ideia é, conforme a gente vai botando energia nisso para acontecer e as pessoas vão abraçando a ideia, é que os atletas que tenhamos atletas todo ano lá no Mundial da F3, porque não é igual o CrossFit Games, que você vai cortando independente do país. Sim. Sempre, se tiver campeonato aqui numa instituição afiliada à IF3, sempre vai ter um brasileiro lá. Uma vaga. Sempre vai ter uma vaga lá. Então, a gente só precisa ter o mecanismo acontecendo para poder ir. Exatamente. Agora, em termos de condicionamento físico, em termos técnicos, assim, o que eu acredito que falta é talvez toda uma estrutura existir para que haja mais investimento e maior possibilidade de todo mundo da cadeia, tanto os atletas como os treinadores, poderem realmente se dedicar àquilo ali, viver daquilo ali. Porque isso, para mim, é o que tem de maior diferença quando a gente compara, por exemplo, com os Estados Unidos ou outros países da Europa. Claro, você chega lá, os caras também, muitos deles têm outro emprego, mas a realidade de vida e o que se tem de expectativa ali em relação ao esporte é totalmente diferente. É meio que cultural as pessoas poderem viver do esporte. Aqui, as pessoas perguntam assim, mas você é só atleta? Ninguém nem entende que aquilo ali é uma possibilidade de se ter uma vida digna através daquilo. Então, questões culturais são muito diferentes. A gente precisa de tempo mesmo e maturação cultural para que isso seja possível. Mas, assim, não é impossível também. A gente tem pessoas que chegam lá e arrasam, né? Batem de frente. Com certeza. A gente tem a famosa raça. Isso aí. Agora, falando da parte mental, que é agora o seu novo trabalho, vamos dizer assim, né? Eu tô até com a camisa da Performance, que eu participei da primeira mentoria. Foi da primeira turma. Da primeira turma de mentoria. Foi muito legal. E você acha que é uma parada imprescindível, principalmente para atletas? Com certeza, cara. O jogo é mental, a vida é um jogo mental. E principalmente para atletas como você está falando, porque o esporte, ele é tipo assim, ele é o retrato aumentado do que a gente vive no cotidiano. Então, na vida normal, todos nós temos desafios, né? A gente tem que lidar com várias questões, desde correria para fazer as coisas acontecerem na nossa própria vida, desde lidar com as emoções de, às vezes, você tá vivendo um momento desafiador ou tendo que se ajustar em relação a um relacionamento, ou a um trabalho novo, a uma mudança de vida que você quer fazer. Então, a vida cotidiana, ela traz desafios e me parece que o esporte é, tipo assim, é o extremo do desafio. Você entra numa arena e você vai lá e tem que dar o seu melhor fisicamente para, literalmente, imediatamente após, perceber se você teve um resultado ou não. Então, se na vida ter uma cabeça alinhada, uma mente fortalecida, uma mente que vai te impulsionar para os resultados que você precisa, que você quer, vamos dizer assim, e que vai te ajudar a lidar com esses fatores estressores, né, desse estilo de vida corrido que a gente tem hoje em dia, de querer fazer um monte de coisa, de querer dar... No esporte, isso aí é ainda mais latente, porque você ainda está literalmente disputando contra outras pessoas por um resultado e só 3 sobem no pódio e só 1 vence. Então, assim, isso tudo fica exacerbado. Sem dúvida nenhuma, cara, a vida e o esporte são jogos mentais.
dependendo do nível, então eu diria que mais ainda, porque todo mundo tá treinando físico, sabe? Todo mundo chega lá e consegue fazer o snatch, consegue fazer o tosh bar, consegue correr. A diferença é como que a pessoa tá internamente para ser capaz de fazer tudo aquilo que ela treinou. Exatamente, para que seja suficiente para que ele ganhe. Então, sem dúvida nenhuma, assim, imprescindível. E você acha que todo mundo deveria ter um coach mental? Cara, eu acho que todo mundo deveria ter o conhecimento. Conhecimento. É. Eu tenho a mesma opinião que o personal trainer. Que eu ainda atuo como personal trainer, mas ao mesmo tempo que eu sei do valor da profissão, obviamente, senão talvez nem estaria nela. Uhum. Eu também entendo que existe uma parte de mim que acredita que, socialmente falando, todo ser humano deveria ser capaz de se movimentar e entender como é que acontece o movimento por si mesmo. A mesma coisa para mim é com a mente. Eu acredito que todas as pessoas podem e deveriam ter esse nível de conhecimento. Acontece que, mais uma questão também cultural e de formação, a gente não vê essas coisas na escola. Bem pouco a gente vê movimento, a gente parou de ver movimento. Sim. Em muitas escolas a educação física nem é mais obrigatória, né? Vamos botar assim como outras matérias. Que dirá as questões da mente, as questões emocionais. A gente só está falando disso desde bem pouco tempo. Principalmente pós-pandemia, o assunto ficou ainda mais latente, né, com as questões de saúde mental. Só que o entendimento de que a mente também é algo que você pode treinar, como você treina o corpo, é ainda menos do que o entendimento de que todo mundo precisa ter saúde mental, sabe? Então, assim, eu acredito que todo mundo deveria ter esse conhecimento, porque é o conhecimento que transforma literalmente a sua vida. E nas coisas mais básicas, Glauco, tipo assim, cara, eu tô aqui conversando com você e, sei lá, você fala alguma coisa ou você olha pro lado e, dependendo de como tá a minha mente, eu posso entender que você não tá gostando do que eu tô falando ou que você não tá prestando atenção em mim. E aquilo ali pode me gerar um monte de respostas emocionais que eu fico desconfortável, fico com vergonha, fico irritada e isso impacta o meu comportamento. Agora, se eu tenho os conhecimentos de que, tipo, não tem nada a ver, ele só olhou pro lado, e isso eu dei um exemplo aqui, mas acontece no nosso cotidiano. Sim. Aí, muitas pessoas, às vezes, fazem alguma coisa ou falam alguma coisa e a gente imediatamente cria histórias na cabeça do que aquilo é real. Interpreta da maneira que quer. E se você não tem um entendimento que, na verdade, aquilo que a sua mente está te falando é só uma fala, é só uma frase, você acredita literalmente naquilo. Então você acredita que você não consegue, você acredita que fulano não gosta de você acredita que você merece menos, você acredita que você não é digno. Todas essas coisas, elas vão moldando a vida do indivíduo. Então, ter os conhecimentos de como a mente funciona, como as nossas emoções, os nossos pensamentos e os nossos comportamentos, eles estão intrincados, muda a vida de uma pessoa. Agora, se todo mundo precisaria de um mental coach, cara, talvez algumas pessoas que tenham a oportunidade de ter se beneficiem para aprender o conhecimento. Sim. Já que não é algo que é difundido. Mas, no mínimo, as pessoas precisam saber que, cara, dá para olhar para sua mente como você olha para o seu corpo, em termos de treinabilidade. E tem muitas coisas que acontecem na vida que podem ser impactadas e mudadas dependendo de como está a tua forma de pensar, que se você olha para aquilo dali, você tem uma melhora. Sim. Eu não sei se você vai conseguir explicar isso pra gente, porque eu levei 3 meses para entender isso tudo, tá? Vou fazer a pergunta, mas vamos ver se você vai tentar. Como trabalhar para ter uma mente forte? Certo. Primeiro, partindo do princípio e da premissa de que é possível desassociar as coisas que você pensa e as coisas que você sente de quem é você. São entidades separadas. Existe você como indivíduo e existe o que passa na sua cabeça e o que passa no teu corpo como emoção. Sim. Isso é uma premissa, então tu não precisa fazer nada, só acreditar nisso. E aí, quando você acredita nisso, você pode começar a fazer certos exercícios para, primeiro, perceber as coisas que estão passando pela sua cabeça e passando pelo seu corpo, né, em termos de emoção e sentimento, porque
para mudar qualquer coisa, se você está se sentindo insatisfeito com algo na sua vida, ou inseguro com alguma situação, ou sente que você poderia estar fazendo mais do que você está realmente fazendo, você se pega com muitos comportamentos que se você sabe que são que te prendem, né, que te limitam, que são sabotadores, tipo, você procrastina muito, você não tem confiança em si mesmo. Você percebe todas essas coisas, você tá vendo que tá acontecendo isso, mas eu não tô sabendo exatamente o que fazer. A primeira coisa é perceber que tipo de pensamento e que tipo de sentimento passa, dentro de você. Porque você só consegue mudar essas coisas todas quando você, de fato, percebe que tem alguma coisa errada. Sim. E aí, uma vez que você percebeu que tem alguma coisa errada, você pode começar os trabalhos efetivos de mudança. E aí passam por diversos exercícios, como você lembra muito bem deles, né? Exercícios de de aumento e melhora dessa capacidade observadora, porque ainda mais hoje em dia a gente vive muito no automático, né? A gente está sempre correndo, sempre emendando uma tarefa na outra, e quando não está fazendo nada, tá no telefone, tá até botando às vezes informação para dentro que é boa, você tá ouvindo um podcast, mas você tá sempre colocando estímulo para dentro. A gente não para. Não dá o descanso para a mente. Não dá o descanso. Não dá o descanso e nem dá a oportunidade da mente perceber o que está acontecendo. Então, são exercícios que trabalham essa capacidade observadora e, uma vez que você observou, exercícios que vão sustentar aqueles outros comportamentos novos que você decidiu ter. Então, tudo depende de para onde você quer ir, o que você quer fazer, qual é a mudança que você quer aplicar. Beleza, entendi qual é a mudança. Agora, porque eu observei, entendi qual é a mudança. Agora eu tenho que fazer este comportamento para chegar nessa mudança. Exercícios de treino mental vão ajudar a sustentar esses comportamentos, porque qualquer mudança é difícil. Tem vários conceitos, por exemplo, que aí são importantes as pessoas saberem, que passam, por exemplo, passam pelo funcionamento da mente em si. Tipo assim, por que é muito difícil, às vezes, você estar numa arena e sentir muita ansiedade? Por que isso acontece? Por que você fica lá nervoso, inseguro? Porque aquilo ali é um desafio, é uma ameaça. Para o seu corpo é uma ameaça. E aí o teu cérebro ele vai te preparar. E ele te prepara fazendo você travar, fazendo você querer brigar com aquilo, fugir daquilo. Ele não te deixa ter calma para tomar decisão. Então, o treino da mente passa muito por, literalmente, fazer uma musculação para o cérebro, aumentando a capacidade da tua mente de ter calma nos momentos da vida, nos momentos de desafio, nos momentos estressores. E não só a arena é um momento estressor, mas às vezes um treino onde você tem que levantar uma carga que você sente um pouco de insegurança para levantar, ter uma conversa difícil com o chefe, vir aqui gravar um podcast, falar com uma câmera, entende? Todas essas coisas podem ser desafio para alguém. Sim. E aí todo mundo vai se beneficiar de literalmente fortalecer a capacidade da mente de ter calma nessas situações. Ah, bem legal. É bem complexo, mas eu entendi, porque eu já sabia. Tenho certeza que vocês vão entender também. Vamos falar um pouquinho sobre os coaches. Qual a diferença de um coach comum de uma aula e um coach de competitivo? Certo, isso assim é bem diferente, né? Porque as demandas da performance competitiva são bem diferentes das demandas que a gente tem num treino de boxe no dia a dia. Então, em termos técnicos, espera-se que o cara que vai ser um treinador competitivo, ele tenha estudado com mais afinco, ele tenha se especializado um pouco mais nos princípios do treinamento desportivo, pensando em performance, que ele tenha estudado periodização, porque o cara que está ali treinando na turma, considerando que não é o cara que faz o programa, é o cara só que dá aula. Sim. O cara que dá aula, qual é a preocupação dele? A preocupação dele é melhorar tecnicamente o movimento dos alunos, é estimular que os alunos façam um bom treino e aumentem as cargas e motivar. Ele não é o cara que é responsável por fazer a programação, então, obviamente, que ele tem que entender o que está acontecendo, mas ele não é o cara que vai pensar na prescrição do dia. Sim. Ele vai ser o executor daquilo dali para a turma. Então, a função dele é muito mais de ensinar as técnicas e criar um bom ambiente e estimular que as pessoas estejam sempre ali, estejam querendo evoluir,
do que necessariamente de prescrição e de periodização. Periodização nem digo, porque, de um modo geral, na turma não acontece uma periodização, acontece uma programação, né? Acontece um planejamento, uma programação. O cara que é o treinador competitivo, ele está pensando em outras coisas, ele está pensando em extrair o máximo do potencial daquele atleta, que não acontece no treino da turma. Então, o máximo, para extrair o máximo do potencial daquele atleta, ele tem que entender dos ciclos anuais, tipo, qual é a competição-alvo que aquele cara vai participar, quanto tempo ele tem para chegar lá, que tipo de coisa ele vai fazer em termos de período, como ele vai organizar todos os blocos de treinamento para extrair o melhor daquele indivíduo quando ele estiver naquela competição-alvo. Ele também pode ser a pessoa que vai ensinar as técnicas, ele também pode ser a pessoa que vai motivar apesar de que, dependendo de como seja esse relacionamento, com certeza não vai ser esse cara, porque tem muitos treinadores que fazem à distância. Sim. Então, o cara só faz a periodização e ele nem tá vendo o cara treinar, sabe? Então, são outras responsabilidades, porque o objetivo daquelas pessoas é diferente. O objetivo do cara que vem pra turma é estar sempre com saúde, é estar sempre bem condicionado. O objetivo do cara que tá competindo é chegar no talo do rendimento dele. Uma questão que pode ser um pouquinho, vamos dizer assim, reflexiva. Pessoas que fazem treinos do boxe podem competir? Com certeza podem. Sobretudo se o cara, mentalmente falando, tiver o entendimento das expectativas ali, sim, né? Porque eu acredito que esse seja o ponto, seja o principal. Porque como o nosso esporte, ele se confunde muito, né? O esporte é o treino. O treino é diferente, por exemplo, você pega um futebol, a preparação física, o cara faz na sala de pesos. A prática, né, apesar de que antigamente nem era tanto assim, mas a prática em si do jogo é diferente da preparação. Por mais, sim, que você tenha preparação em campo também, tem outras coisas que compõem. No Functional Fitness, no CrossFit, o mesmo movimento que alguém da turma faz é o movimento que um atleta de alto rendimento faz. Então isso se confunde muito. E também por isso, o cara que está na turma, ele pode competir. E se o cara for um cara que tem todos os movimentos completos, ele pode competir no RX também, tá tudo bem. Agora, é mais uma questão de alinhamento de expectativas e entender que o que você está fazendo não é um treinamento para desempenho competitivo. É um treinamento para turma. A não ser que você vá para o boxe onde só... Mas eu acho muito difícil. Nunca vi dizer um boxe onde o treino do dia é um treino competitivo. Você pode ter até a parte competitiva para quem quer fazer depois, fazer o extra e tal. Sim. Mas não o treino do dia. Da turma. Então, esse cara, ele pode competir sim, mas eu acho que ele se beneficia se ele tiver um entendimento de que, cara, eu tô indo para me divertir, eu tô indo porque é o que eu gosto de fazer, tá com os meus amigos e tal. Porque senão ele fica se cobrando muito por um resultado que não foi o que ele treinou para fazer, entendeu? E aí vira frustração, vira... Ainda mais que muitas pessoas que treinam na turma não vivem toda uma vida de atleta. O atleta de alto rendimento, ele não só treina, mas ele dorme na hora certa, ele come direito, ele não bebe aquela cervejinha depois do treino, como acontece com muitas pessoas. Então, esse tipo de questão é importante se ter em mente para, tipo assim, colocar as coisas em perspectiva e falar assim, o meu resultado, a minha expectativa é isso daqui, porque eu quero me divertir e tal. Sim. Eu acho que é isso. Legal. E agora vamos falar um pouquinho de more reps. Vamos. Mais uma filha, né? Eu acho que tem várias, você pode falar, botar no dedo aí, sei lá, uma mão cheia de coisa de projeto. Como é que nasceu a more reps? Cara, o more reps nasceu com o próprio Beto, né? Ele já tinha isso dentro dele antes mesmo do more reps existir como empresa e como nome. Então, quando o Beto abriu a Vitória, acho que foi para ele uma concretização assim de um sonho e a possibilidade de colocar em prática a filosofia que ele tinha, que era de que pessoas comuns podem treinar em alto nível, sim, e se desenvolver atleticamente. E aí, uma vez que abriu, ele já
Algumas pessoas chegaram ali, ele viu o potencial, já começou a treinar essas pessoas. Um pouco mais pra frente, eu fui também uma dessas pessoas. E aí, cara, a coisa toda dentro da Vitória começou a crescer muito, né? Porque as pessoas começaram a chegar, queriam treinar, queriam desenvolver o seu condicionamento físico, queriam competir. E ele foi abraçando e a gente se uniu como equipe para fazer também as coisas acontecerem. Eu lembro que eu já ajudava muito ele, até mesmo na hora de passar algumas coisas para os atletas de mobilidade. Já era Moreps, já tinha esse nome? Não tinha nome Moreps. O nome Moreps veio em 2018. Sim. 2018 foi quando a gente literalmente criou a marca. Então, ficamos aí, ele em 2014, aí depois eu me aproximando, pelo menos uns 3 anos com a coisa toda. Porque a dúvida era muito como que isso ia ser tirado de dentro da Vitória para fora, para o mundo. 2017 ou 2018, agora eu não lembro. E naquela época também não tinha esse lance de planilha, de treino, de... Cara, então, exatamente. O que aconteceu foi que muitas pessoas de fora da Vitória começaram a pedir para ele para programar, para fazer a planilha. E aí ele fala assim, não, quer treinar comigo, tem que vir para cá. Quer treinar comigo, tem que vir para cá. Só que começou a ficar com a demanda muito grande. E aí, tipo assim, a gente também enxergou a oportunidade de levar o que a gente tinha aqui dentro, que era incrível, para mais pessoas, né? E não só a questão do treinamento em si, mas a nossa filosofia de fazer as coisas, que está muito mais preocupada sempre com o desenvolvimento da pessoa em si, no geral, do indivíduo, do que só com a parte atlética. Então, a partir de 2018, a coisa começou a acontecer com estruturação, porque outras pessoas já começaram a fazer por fora, só que era WhatsApp, era não sei o quê, então não, vamos fazer o negócio direito. E foi assim que algo que já existia se transformou no Moreps. E o Moreps te ensinou alguma coisa? Nossa Senhora! E me ensina até hoje, né, cara? Me ensinou muitas coisas. Acho que principalmente, e talvez a maior lição de todas, é que se você quer fazer alguma coisa acontecer, faça você, entendeu? Dá o gás e bota a sua energia, porque para tirar alguma coisa do papel e transformar uma coisa em algo real, as coisas não vão acontecer assim sozinhas de uma hora para outra e de uma hora para outra. Claro, sempre pode acontecer um evento maluco aí e você acabar chegando onde você quer chegar, mas esses eventos são muito raros e a boa e velha prática, Sim. ela tende a dar certo se você faz por tempo suficiente. Então, acho que o que o Moreps me ensinou de maior, assim, primeiro, pessoas precisam de pessoas. Você consegue fazer algo muito bom sozinho, mas se você tiver outras pessoas junto com você para fazer acontecer, a coisa tende a ir mais rápido, ir mais longe, ir por mais tempo, ser ainda maior do que você imaginou. E que é preciso botar a mão na massa, é preciso colocar energia para tirar o teu sonho do papel. Ah, legal. E agora mais uma vez, falando de federação, voltando para a federação, eu queria saber qual é o papel da federação. Certo. A federação vem, primeiro de tudo, para dar corpo institucional para o esporte do Functional Fitness. A partir disso, a gente tem aí algumas demandas, né? Algumas coisas que vamos fazer para que toda a comunidade seja atendida. Então, é papel da federação ser um apoio institucional para os atletas. Então, os atletas precisam de ter algum corpo que vá delimitar quais são as regras do esporte, o que ele pode esperar em determinada competição ou não. A mesma coisa em relação aos outros entes, tipo árbitros. É papel da federação ter um direcionamento do que é um padrão de movimento, regras nesse sentido. É papel da federação também educar, então ter eventos onde a gente vai fomentar o aumento do nível do esporte em termos de conhecimento técnico, em termos de robustez mesmo, sabe? Sim. E aproximar as pessoas. Então, é algo que as pessoas podem, inclusive, ficar ligadas que tem coisa bem boa
por vir por aí, já posso adiantar, nesse sentido de eventos e tudo mais. Então, acho que o papel principal da federação é ser essa entidade que aproxima todo mundo, que dá direcionamento para o que é o Funcional Fitness e, literalmente, que abraça e é um corpo institucional que a pessoa fala assim, cara, agora eu faço parte de algo, efetivamente. Tanto atletas, treinadores, donos de box, torcedores, enfim, é isso. Ah, legal. Tem algum objetivo agora, momentâneo, da RF3? A gente quer, a gente está caminhando para ter os atletas que fizeram o seu pedido de filiação lá no X1. Sim. Acertado, tá todo mundo com carteirinha, tá todo mundo já inscrito no site, isso é principal. E a segunda é dar andamento nesse evento aí que tá para chegar, de evento de conhecimento, evento de palestras, sabe? Sim. Evento assim interessante para o pessoal. Já tô ansioso já tô querendo saber. Vou tentar extrair alguma coisa dela aqui, gente. Não pode falar nada? Acho que eu não falei, né, gente? É um pouco. A gente está construindo essa ideia de trazer um evento onde pessoas importantes venham para poder falar para a comunidade e trazer temas importantes para as pessoas que fazem parte da comunidade do Funcional Fitness num dia legal, que todo mundo esteja junto presencialmente. Aguarda. Vamos lá. Agora eu gosto de fazer um ping-pong, onde eu falo uma palavra e você fala o que vem na sua mente. Tá bom. Tá bom? A mente forte. Vamos ver como é que vai estar minha mente. Vamos lá. Fitness funcional. Esporte. CrossFit. Paixão. Coach. Beto Cardoso. Competição. CrossFit Games. Que eu não fui como atleta. Disciplina. Básico. Família. Ai, família. Minha vida. Liderança. Servidão. Movimento que mais gosta. Barma Soul. E o que menos gosta. Snatch. Sério. Minha paixão. Odd curto, odd longo. Odd longo. Música pra treinar. Atualmente, Vivaldi. Música clássica. Que isso! Muito maneiro. Eu escuto pagode, então a galera me critica muito. Mas, pô, ela escuta música... Música clássica. Música clássica. Vivaldi. As 4 estações. Vou testar, hein? Testa. É um treino pra mente também? Cara, eu gosto muito, porque literalmente eu fico ali no treino, eu já fico com muito ruído de academia, né? Então a música clássica ela é só a batidinha e me dá uma desacelerada. Legal. E agora pra gente fechar, dá um recado pra galera da comunidade do CrossFit e do Funcional Fitness. Pessoal, se eu puder dizer alguma coisa com base em toda essa experiência que eu já tive na minha vida dentro do Funcional Fitness, como atleta, como treinadora, como empreendedora, você tem total responsabilidade por aquilo que você vive na sua vida. E não importa o tamanho do seu sonho, se você colocar o devido trabalho, se você tiver a cabeça preparada para lidar com os desafios e as adversidades, e sabendo que ter isso é uma habilidade que você pode treinar, ou seja, você só não tem se você não quer, não quiser. Não importa o tamanho do seu sonho, você chega lá, só não parar. É isso. Marcela, mais uma vez, obrigado. Muito obrigada. Estou muito feliz por você ter aceito esse convite. Claro. Eu já falei isso para ela, mas eu tenho que falar para vocês também que eu sou muito seu fã. Eu te acompanho desde que você compete, eu te acompanho. E depois que você parou de competir, também continuo te acompanhando.
sabe que você pode contar comigo. O Papo de Coach está sempre aberto para você. E obrigado mais uma vez. Obrigada, Gal, pelo convite, sabe? O que você faz para a comunidade é incrível, tanto no seu box, como nos eventos que você vai, como essa iniciativa daqui, porque acho que mais do que nunca a gente tem que trazer conteúdos interessantes para as pessoas, né? E conteúdos que agregam, que fazem as pessoas evoluir. E você faz isso. Então, muito obrigada. É uma honra estar aqui. Também pode contar comigo sempre. E se a galera quiser aí saber alguma coisa, ficou com alguma dúvida, tem as minhas redes sociais aí, podem entrar em contato. Isso aí. Gente, mais uma vez, não esquece de curtir,